Corinthians realmente pode disputar a Libertadores? Bem, meus queridos, esse sonho que é o Corinthians disputar a Libertadores de 2025 e salvar esse ano de 2024 extremamente turbulento, ele vem sendo alimentado a cada rodada, principalmente pelos resultados que vem sendo muito favoráveis ao próprio Corinthians. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estrear um novo quadro aqui no canal, que é basicamente o Simulando. Hoje eu irei simular o resto do Campeonato Brasileiro de forma imparcial, com um foco maior no Corinthians e bater o martelo para ver se esse sonho que é o Corinthians disputar a Libertadores em 2025, ele realmente pode acontecer. Bem, meus queridos, aqui estamos com a tabela do Campeonato Brasileiro já no simulador do GE, né, que vai ser basicamente o site que eu estava utilizando para gravar esse vídeo. Bem, de início aqui eu vou fazer uma pequena análise quanto a essa tabela realmente e definir quais são os critérios para o Corinthians conseguir chegar nessa Libertadores de 2025. Bem, eu creio que aqui no Campeonato Brasileiro a gente tem 3 grupos muito bem definidos. Os postulantes a G6 e a título, que vão de Botafogo até São Paulo, que são times que têm uma pontuação muito mais elevada quanto ao resto do campeonato e provavelmente vão ficar mais nessa posição aqui do G6, né, degladiando entre eles para ver quem vai ficar numa posição superior. Depois do 7º até o Corinthians, que é o 11º atualmente, eu vejo que são os clubes que são postulantes a pré-Libertadores. São clubes que até o final vão se degladiar para conseguir chegar nessa pré-Libertadores e muito dificilmente vão ser rebaixados. E depois o resto, né, do 12º até o 20º, são clubes que estão brigando ferreamente contra o rebaixamento e eu creio que seja extremamente complicado eles fazerem uma arrancada e talvez brigarem por uma pré-Libertadores, embora a pontuação torne isso possível. Porém o futebol apresentado é um tanto quanto complicado. E bem, pro Corinthians ele conseguir disputar essa Libertadores de 2025, eu acho que ele vai ter 4 principais adversários, que são Cruzeiro, Bahia, Vasco e Atlético Mineiro. São os 4 times que estão agora na frente do Corinthians. E destes adversários, eu acho que os principais vão ser Cruzeiro, Bahia e Vasco, porque são times que o Corinthians ele ainda vai enfrentar em casa. São jogos de extrema importância para a equipe corintiana se ela quiser garantir essa pré-Libertadores. Já falando do Atlético Mineiro, é um time que está vivendo uma fase extremamente turbulenta, eu diria que já está em crise e que eu acho que vai colocar todos os seus esforços na final da Libertadores e provavelmente vai largar o brasileiro como vem fazendo durante todo o ano. Eu acho que isso aí pode ser um trunfo pro Corinthians. E bem, como que eu vou dividir esse vídeo? Eu vou dividir em 2 blocos. O primeiro que eu vou dar um foco muito maior para os jogos do Corinthians, vou simular eles aqui com vocês, comentando a todo momento. E o segundo que eu vou simular o resto do Campeonato Brasileiro, ver como vai ficar essa tabela no final e fazer pausas e comentários pontuais nos confrontos que realmente interessam para o Corinthians. Então, sem mais delongas, bora lá. Bem, meus queridos, aqui estamos, Corinthians e Cruzeiro, que é o jogo que vai acontecer logo nesta quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, dia 20 dessa semana que está saindo esse vídeo. E é muito bom também colocar aqui, né? Em caso de vitória eu vou colocar 1-0 pro time, em caso de empate eu vou colocar 0-0, perfeito? Corinthians e Cruzeiro, cara, é um confronto direto, como eu disse anteriormente. O Corinthians ele vai jogar em sua casa às 11 da manhã, pelo amor de Deus, CBF, contra um Cruzeiro que vai majoritariamente reserva, porque vai ter a final da Sul-Americana no sábado, neste mesmo sábado, dia 23, 3 dias depois dessa partida. Então o Cruzeiro ele vai rodar esse elenco e por conta disso eu arriscaria um 1-0 para o Corinthians. Partindo para a 35ª rodada, o Corinthians vai ter outro confronto direto, Vasco jogando em casa. O Vasco, que não vem nas melhores fases da temporada, já apresenta um certo esgotamento, parece que o time realmente bateu no teto técnico que ele conseguiria apresentar para essa temporada. Eu arriscaria também que o Corinthians ele ganharia esta partida, porque vem num momento melhor realmente buscando chegar na Libertadores. E jogando em casa com o apoio da sua torcida, eu acho que vai conseguir essa vitória. Na 36ª rodada, o Corinthians enfrenta fora de casa o Criciúma. O Criciúma, como vocês viram na tabela anteriormente, está brigando ferrenhamente contra o rebaixamento. E esse daqui é um jogo extremamente complicado, tal qual foi o Corinthians Vitória no Barradão, que o Corinthians ele conseguiu se sobressair e vencer esta partida. Cara, nesse jogo aqui eu vou colocar um empate por um só motivo. O Criciúma, ele é fortíssimo jogando em casa. Então eu acho um empate um resultado extremamente possível para este confronto. Mas é claro, assim como o Corinthians conseguiu vencer o Vitória, eu acho completamente possível vencer essa partida contra o Criciúma, mesmo jogando fora de casa. Na 37ª rodada, o Corinthians tem o seu terceiro e último confronto direto nesta briga pela Libertadores, que é Corinthians e Bahia também em Itaquera. O Bahia vem de um momento de muita turbulência, com a torcida pedindo a cabeça do técnico Rogério Ceni. O time, embora consiga jogar um bom futebol em campo, não viu os resultados aparecerem. E bem, com todo esse contexto desfavorável para o Bahia e uma campanha recente boa do Corinthians, o Corinthians ele vem em boa fase, eu arriscaria que o Corinthians ele também venceria essa partida, venceria os 3 confrontos diretos na minha modesta opinião. E na última rodada fecharia o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora de casa, um Grêmio que a esta altura provavelmente estará salvo do rebaixamento, né?
mas que, bem, nunca vai aliviar para um jogo contra o Corinthians. Esse jogo aqui, cara, eu acho completamente aberto. Essa partida vai ser praticamente um mês depois da data que eu estou gravando esse vídeo que ele está saindo, que é o dia 18 de novembro, né? 3 semanas depois, mais ou menos. Então, até aqui, a fase das equipes já pode ter mudado completamente, eu posso errar grotescamente. Porém, cara, no futebol que está sendo apresentado hoje, com o Grêmio perigando, com o Renato Gaúcho sendo cada vez mais questionado pela sua torcida, com o time não conseguindo os resultados necessários e jogando uma bola minúscula, eu arriscaria que o Corinthians ele vence o Grêmio mesmo jogando fora de casa, tal qual fez um Brasileirão do ano passado. Eu acho realmente que o Corinthians vencer o Grêmio fora de casa, com o Grêmio nessa atual situação, é mais viável que o Corinthians vencer o Criciúma, tá? Mas no geral, este seria o saldo geral do Corinthians, mais 4 vitórias nas últimas 5 rodadas que restam e um empate contra o Criciúma fora de casa, vencendo os 3 confrontos diretos, na minha modesta opinião. Então agora, sem mais delongas, né, eu vou voltar aqui no simulador do GE e eu vou simular agora o resto do Campeonato Brasileiro, parando naqueles confrontos que vão interferir diretamente na posição final do Corinthians. Então, sem mais delongas, bora lá. E aqui nós temos o primeiro confronto que realmente pode impactar a vida do Corinthians. Bahia e Palmeiras lá na Fonte Nova. Bem, cara, mantendo tudo que eu acabei de falar do Bahia, eu creio que o Palmeiras ele vence essa partida. É um time que não vem desempenhando tanto futebol assim, tá no momento de oscilação, né? Com a torcida cobrando bastante o Abel pelo baixo rendimento do time. Porém, eu acho que o Bahia ele tá numa situação pior que a do Palmeiras e por isso eu daria uma vitória para o Palmeiras. E já na sequência temos Vasco e Inter, esse daqui eu não tenho a menor dúvida, cara. Mesmo jogando em São Januário, eu creio que o Inter ele vence o Vasco. O Inter ele tá nessa crescente, querendo sonhar mais alto nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai bater o Vasco mesmo fora de casa. Atlético Mineiro e Botafogo, um confronto, cara, que impacta diretamente no Corinthians, porque o Galo eu acho que vai ser um time fortíssimo depois da final da Libertadores, caso não tenha vencido e se classificado para a competição do ano que vem, para tentar roubar essa vaga do Corinthians. Mas nessa partida aqui, por esse momento recente tenebroso do Galo, pra mim o Botafogo ele vence sem muitos problemas, mesmo jogando fora de casa. Tudo bem que a gente não tem nenhum campo, né, porque a Arena MRV ela foi interditada e o Mineirão vai estar sendo utilizado pelo Cruzeiro. Então muito provavelmente essa partida vai ser no Independência. Olha só que situação, né. E aqui nós temos mais um confronto, né, Bahia e Atlético Paranaense. Rapaz, as duas equipes não estão jogando muita bola, viu? Mas eu vou dar uma vitória para o Bahia por conta do fator jogar em casa. E também o fato do Atlético Paranaense não estar jogando bola praticamente nenhuma recentemente. Ganhou do Atlético Mineiro na última rodada, né, no último sábado, ganhou. Porém, o Galo não está sendo lá muito parâmetro recentemente. Então eu vou botar uma vitória aqui pro Bahia. Cruzeiro e Grêmio, cara, um confronto muito interessante. O Cruzeiro já pode estar em ritmo de férias, caso tenha vencido a Copa Sul-Americana perante ao Racing. E o Grêmio provavelmente vai estar lutando ferrenhamente contra o rebaixamento, né, como eu já disse na introdução deste vídeo. Puta, difícil fazer isso daqui, tá? Eu acho, cara, que eu vou colocar um empate, viu? Porque eu acho que o Cruzeiro ele não vai amaciar tanto e a chance dele ter perdido a Copa Sul-Americana, pelo menos na minha opinião, ela existe e é alta na minha opinião, né? Como eu disse em outro vídeo que eu fiz aqui no canal, né? Fazendo essa previsão quanto à final da Copa Sul-Americana, eu acho que o Grêmio ele não tá jogando muita bola pra conseguir arrancar essa vitória no Mineirão, não. Então eu vou colocar empate nesse confronto aqui. E agora Vasco e Atlético Goianiense, cara, eu acho que eu nem vou perder muito tempo nisso daqui, né? O Atlético Goianiense, nesta altura do campeonato, na 36ª rodada, provavelmente já vai estar com o seu rebaixamento concretizado, né? Então eu acho que o Vasco ele vence tranquilamente, ainda mais porque eu jogo em São Januário. E logo na sequência a gente tem Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Cara, o Bragantino ele tá numa situação dramática, pelo jeito, provavelmente vai ser rebaixado na minha opinião. Te falar que eu acho que mesmo jogando na Bragança, eu acho que pro Cruzeiro arrancar ponto aqui vai ser meio complicado. Putz, é porque eu acho que também o Bragantino ele vai estar meio que num desespero pra conseguir pontos, eu acho que ele vai dar a vida. Eu vou botar um empate nesse daqui, mas eu acho que se não for empate vai ser vitória do Cruzeiro, tá? E logo na sequência, Bahia e Cuiabá também não tem muito mistério aqui na minha opinião. O Cuiabá também já deve estar rebaixado nessa altura do campeonato, então, bem, nem vou perder muito tempo com isso. E Atlético Mineiro e Juventude. Juventude jogando fora de casa, Atlético Mineiro sem campo definido pra realizar essa partida. Pô, complicado isso daqui, viu? Mas, cara, eu vou colocar o Galo. Puta. É porque eu não sei se nesta altura do campeonato o Galo ele vai estar conseguindo jogar bola. Porque hoje eu tenho sérias dúvidas se o Juventude ele perde realmente com essa tranquilidade para o Atlético Mineiro. Pô, considerando... Pô, a diferença de elenco é muito grande, né, cara? Não tem como não botar o Atlético. E agora, meus queridos, um confronto direto que pro Corinthians interessa bastante. Vasco e Atlético Mineiro. Pô, é um cenário muito diferente daquele jogo da Copa do Brasil, né? Porque ali o Galo tava bem. Desde que perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo, o time ele vem numa derrocada gigantesca. Pô, é complicado de prever esse jogo aqui.
É porque o Vasco também não tá jogando muita bola, né? Eu vou botar um empate. Cruzeiro e Palmeiras fora de casa. Meus amigos, é que eu acho que a diferença de elenco lá vai ser um pouquinho mais gritante. Nessa altura do campeonato, eu acho que o Palmeiras ele ainda vai ter chances de ser campeão. Como vocês acabaram de ver quando o vídeo estava acelerado, né? Eu acabei colocando um empate no jogo do Allianz Parque entre Palmeiras e Botafogo. Porém, eu acho que o Palmeiras ele vem forte aqui. Eu acho que ele acaba vencendo o Cruzeiro. E chegamos na última rodada, eu vou fazer aqui completa com vocês, né? Bahia e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já vai estar rebaixado, acho que o Bahia vence com certa tranquilidade. Botafogo e São Paulo, acho que o São Paulo vai fazer a mínima força para tentar vencer o Botafogo. O jogo é no Newton Santos, provavelmente o Botafogo já vai levantar a taça perante sua torcida, então coloco até com certa tranquilidade o Botafogo vencendo. Red Bull Bragantino e Criciúma na Bragança, um duelo direto contra o rebaixamento, né? Eu não tô vendo aqui a tabela, então não sei como tá ficando. Meus amigos, eu vou colocar uma vitória do Criciúma, tá? Não sei porquê. Vasco e Cuiabá. O Cuiabá já vai estar morto, já vai estar rebaixado. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Aqui eu vou botar um empate, porque eu acho que o Atlético Mineiro já vai estar com aquele baita clima de fim de festa, aquele clima de gol contra, de não ter conseguido nada na temporada. Eu acho que vai terminar empatado esse jogo aqui. Flamengo jogando no Maracanã contra o Vitória vai vencer só pra deixar a temporada bonitinha. Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, eu acho que nesse ponto aqui o Palmeiras já vai ter perdido o Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, acho que vai acabar vencendo o Fluminense, que tá num período muito turbulento, né? Inter e Fortaleza lá no Castelão, pô, baita jogo interessante, viu? Eu vou botar um empate, mas um baita jogaço, tá? Seria uma puta partida, na minha opinião. E Cruzeiro e Juventude lá em Caxias do Sul. Meu amigo, aqui eu boto uma vitória do Juventude, tá? Eu acho que o Juventude ele ainda vai estar brigando ferrenhamente contra o rebaixamento e jogando em casa é muito forte. Eu acho que neste cenário aqui não daria bom pro Cruzeiro não, viu? Então bem, terminei a simulação, né? Eu busquei fazer aqui do jeito mais imparcial possível. Vocês sabem muito bem que eu sou corintiano, porém eu realmente busquei fazer aqui mais com a razão e menos com o coração, pra gente ter um resultado um pouco mais satisfatório, realmente um pouco mais real. Então, bem, sem mais delongas, né? Até agora eu não vi a tabela, bora ver junto. Ih, rapaz, perfeito, terminamos com o Botafogo campeão, né? O Palmeiras na segunda colocação por 2 pontos de diferença. Aí depois Fortaleza, Flamengo, né? Acabou ficando no G4. São Paulo ficou à frente do Inter, rapaz. E aí terminamos com Bahia na 7ª colocação. Corinthians na 8ª, o que eu acho muito possível, né? Este G7 que é atualmente virar no G8. Eu acho que dificilmente vai virar um G9. Por um pequeno motivo, eu não imagino o Cruzeiro vencendo a Sul-Americana. E nessa simulação que eu fiz aqui, seria inútil o Cruzeiro vencer a Sul-Americana, porque ele ficou fora das primeiras 8 posições, então não viraria G9 e pararia no G8. Então, neste atual cenário, com o Botafogo vencendo a Libertadores, o Corinthians vai para a Libertadores. E depois Vasco em nono com 4 pontos de diferença, Cruzeiro com 49, Atlético Mineiro, que acabou ficando na 11ª posição, Criciúma se salvando do rebaixamento, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória. Eita porra, eu rebaixei o Grêmio. Caralho, filho. E o Bragantino rodou juntamente com o Cuiabá, Atlético Goianiense. Caralho, eu rebaixei o Grêmio. Meu amigo. Acabou que aquela vitória do Juventude contra o Cruzeiro foi decisiva, que eu coloquei aqui no finalzinho, pô. Realmente fez a diferença. Eita porra, rapaz. Eu rebaixei o Grêmio. Gente, eu simulei aqui sem olhar a tabela, tá? Então não sabia o que ia acontecer. E bem, terminamos com o Corinthians indo para a Libertadores no G8. Sendo bem sincero, eu acho que isso aqui é um cenário provável. Eu imagino que o Vasco venha perder alguns pontos nessa reta final. Eu imagino que o Atlético Mineiro não venha conseguir recuperar esse futebol que vem sendo bem paupérrimo nessa reta final, desde que perdeu a Copa do Brasil pro Flamengo, como eu disse, né, no decorrer do vídeo. Tá jogando bola rigorosamente nenhuma, então eu acho possível o Galo, principalmente se perder a Libertadores, né, basicamente largar a temporada, decair bastante, não conseguir chegar na Libertadores no ano que vem, o que pro clube seria uma tragédia. Eu acho que o Cruzeiro, cara, num caso de vitória na Sul-Americana, realmente vai dar uma largada, e essa 10ª posição eu não acho um absurdo. Eu acho que é muito bom a gente pontuar também que o Corinthians, por um fino, ele chegou nessa Libertadores. Tudo bem, tem uma distância de 4 pontos aqui pro Vasco, mas foi bem pouco. É uma margem muito pequena, afinal são só 5 jogos, né? E como eu disse, eu também simulei, eu acho que os 3 confrontos diretos que o Corinthians ele fez vão ser essenciais, porque se o Corinthians ele não vence Vasco, Bahia e Cruzeiro, ele não teria os 9 pontos que ele conquistou aqui pra chegar nesses 54, né? Vamos colocar que ele consegue 3 empates, pô, aí já vira tragédia e o Corinthians vai pra 48 e fica na 10ª colocação. E mesmo com o Cruzeiro vencendo a Copa Sul-Americana, não teria ido para a Libertadores. Então realmente esses 3 confrontos diretos, eu acho que vão ser a chave pro Corinthians buscar essa Libertadores de 2025. Então não mais é isso, torcedor corintiano,
vai ser uma reta final muito complicada, tá? Vai ser muito apertadinho realmente, e como eu disse durante toda essa análise, né, durante toda essa simulação, o Corinthians, ele tem 5 finais daqui pra frente, porém 3 delas são essenciais, que são jogos contra Bahia, Vasco e Cruzeiro, porque não só você ganha pontos pra subir na tabela, mas você também impede os outros de pontuar. Esses 3 jogos são em casa, são diante da sua torcida. E o Corinthians, jogando a boa bola que vem jogando nos últimos jogos, se recuperando no Campeonato Brasileiro, eu acho que é possível ele vencer essas 3 partidas e, bem, fazer essa arrancada que eu coloquei aqui para chegar na Libertadores de 2025. Porém, ainda é muito complicado. Então vai de jogo a jogo, espera realmente o campeonato andar e torce para no final o melhor pro Coringão acontecer. Se você puder deixar o seu like e sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso e até o vídeo de amanhã.